João capítulo 17. Este capítulo divide-se assim. Os versículos 1 a 5 referem-se ao próprio Cristo, à sua obra, à sua posição em glória, e a esta glória como pertencendo à sua pessoa e sendo resultado da sua obra. Os versículos 1 a 3 apresentam a sua nova posição sobre dois aspectos. Glorifica o teu Filho e autoridade sobre toda a carne para a vida eterna àqueles que lhe foram dados. Os versículos 4 a 5 apresentam a sua obra e os seus resultados. Os versículos 6 a 13 dão-nos a relação dos seus discípulos com o Pai, cujo nome ele lhes tinha já revelado, dando-lhes as palavras que ele próprio tinha recebido do Pai, a fim de que eles pudessem gozar da plena bênção resultante desta relação. Jesus também ora por eles, para que eles sejam um, como ele e o Pai são um. Nos versículos 14 a 21, é apresentada a sua relação com o mundo, em virtude da palavra do Pai lhes ter sido confiado. Nos versículos 20 a 21, Jesus introduz no gozo das bênçãos que os seus discípulos, os próprios, possuiriam, aqueles que viessem a crer por intermédio da sua palavra. Os versículos 22 a 26 revelam o resultado tanto futuro como já neste mundo para eles, a saber, a posse da glória que o próprio Cristo tinha recebido da parte do Pai, a felicidade de estarem com Ele, gozando o prazer de verem a sua glória. O amor do Pai estaria com eles neste mundo, do mesmo modo como Cristo tem sido o objeto deste amor, e o próprio Cristo estaria neles. Só os últimos 3 versículos elevam os discípulos aos céus, como se, de verdade, suplementar se tratasse. Eis, pois, um breve resumo deste maravilhoso capítulo, onde somos admitidos a escutar não os discípulos de Jesus ao homem, mas os votos do seu coração quando ele derrama a sua alma no coração de seu Pai para a bênção daqueles que lhe pertencem. Maravilhosa graça esta que nos admite a escutar esses votos de Jesus e a compreender todos os privilégios que emanam dos seus cuidados a nosso respeito, pois somos o assunto dessas excelsas conversas entre Filho e Pai, do seu amor mútuo para conosco, quando Cristo exprime os seus próprios votos, o que lhe prende o coração, o que ele apresenta ao Pai, como sendo o seu desejo pessoal. Algumas explicações podem ajudar a compreender melhor todo o alcance de certas passagens deste maravilhoso e precioso capítulo. Que o Espírito de Deus nos ajude a considerá-lo. O Senhor, cujos olhares de amor tinham sido até então dirigidos para os seus discípulos sobre a terra, eleva agora os olhos ao céu, dirigindo-se a seu Pai. Era chegada a hora de glorificar o Filho, para que, na glória, o Filho glorificasse o Pai. Tal é, de um modo geral, a nova posição de toda a obra de Deus para sua glória. A carreira de Jesus neste mundo estava terminada e ele devia agora ser elevado ao céu. Duas coisas se relacionavam com esta exaltação: a autoridade sobre toda a carne e o dom da vida eterna àqueles que o Pai lhe tinha dado. O cabeça de todo o homem é Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Aqueles que o Pai lhe deu recebem a vida eterna daquele que subiu ao céu. A vida eterna era o conhecimento do Pai, o único Deus verdadeiro, e de Jesus Cristo, a quem ele tinha enviado. Versículo 3. O conhecimento do Todo-Poderoso dava segurança ao peregrino da fé. O conhecimento de Jeová dava certeza do cumprimento das promessas de Deus a Israel. O conhecimento do Pai
que enviava o Filho Jesus Cristo, homem, ungido e salvador, que era a própria vida recebida assim como uma coisa atual, conforme 1 João capítulo 1, versículos 1 a 4, era a vida eterna. Aqui o verdadeiro conhecimento não é uma proteção exterior ou uma esperança futura, mas a comunicação em vida, da comunhão com o ser assim conhecido na alma, a comunhão com o próprio Deus, plenamente conhecido como sendo o Pai e o Filho. A verdade que faz o tema desta passagem não é a divindade da pessoa do Filho, embora uma pessoa divina pudesse sozinha ocupar um tal lugar e falar desta maneira, mas o lugar que o Filho tomou, cumprindo os planos de Deus. É isto que vemos aqui. O que é dito de Jesus neste capítulo só poderia ser dito daquele que é Deus. Mas esta passagem ocupa-se do lugar de Jesus nos planos de Deus e não da revelação da sua natureza. Ele recebe tudo de seu Pai. É seu enviado. Seu Pai o glorifica. Quanto mais examinarmos o Evangelho de João, mais veremos uma pessoa que fala e atua como pessoa divina, um com o Pai. E podia bem fazê-lo, mas operando sempre como aquele que tomou o lugar de servo, que não age sob a sua responsabilidade, tudo recebendo de seu Pai. Eu glorifiquei-te, agora glorifica-me. Que sublime linguagem de igualdade, de natureza e de amor! Jesus não diz, e agora eu me glorificarei a mim mesmo. Não. Ele tomou a posição de homem para tudo receber, embora fosse a glória o que ele possuía com o Pai ainda antes de o mundo existir. Isto é de uma singular beleza. Acrescentarei apenas que foi sobre este ponto que Satanás procurou em vão seduzi-lo no deserto. Podemos ver a mesma verdade da comunicação da vida eterna em relação com a sua natureza divina e a sua unidade com o Pai na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Aqui na passagem que agora estudamos, o Senhor cumpre a verdade do Pai e, dependendo desta vontade, na posição que tomou e até mesmo naquela que vai tomar na glória, por muito gloriosa que seja a sua natureza, no capítulo 5 deste Evangelho, o Senhor vivifica quem Ele quer. Aqui, Ele dá a vida àqueles que o Pai lhe deu. E esta vida encontra-se realizada no conhecimento do Pai e de Jesus Cristo, que Ele enviou. Na continuação do texto, o Senhor declara as condições sobre as quais Ele toma este lugar em cima no céu, lugar que se liga à sua pessoa. No verso 1, Ele tinha glorificado perfeitamente o Pai sobre a terra, nada tinha faltado àquilo que manifestava Deus, o Pai, fosse qual fosse a dificuldade a vencer no cumprimento desta missão. A contradição dos pecadores favorecia a ocasião, mas, por isso mesmo, a dor no cumprimento da sua obra era infinita para Jesus. Todavia, Ele tinha cumprido a sua missão. Manifestara a glória de Deus na terra, não obstante tudo o que a isto se opunha. Portanto, a sua glória com o Pai nos céus era a justa consequência mesmo necessário em justiça, por ter glorificado a Deus neste mundo. Aliás, Jesus tinha tido essa glória com o Pai ainda antes que houvesse mundo. A sua obra e a sua pessoa davam-lhe esse direito. O Pai, glorificado na terra pelo Filho, o Filho glorificado com o Pai em cima no céu. Tal é a revelação contida nesses versos. Ora, a participação desta glória era um direito que emanava da pessoa de Jesus como Filho,
mas a participação de uma glória na qual ele estava como homem, em consequência de, como tal, ter perfeitamente glorificado seu Pai aqui na terra. Estes são os versos que dizem respeito a Cristo. Por outro lado, isso demonstra a relação em que ele entra nesta nova posição como homem, Filho de Deus, e a obra pela qual ele cumpre tudo em justiça, dando-nos assim um direito e o caráter no qual nós lá temos lugar. Agora, os versos 6 e seguintes, Jesus fala dos seus discípulos, como eles entravam na sua própria posição em conexão com a posição de Jesus e em relação com o seu Pai. Ele tinha manifestado o nome do Pai àqueles que o Pai lhe tinha dado do mundo. Pertenciam ao Pai, e o Pai tinha-os dado a Jesus. Eles tinham guardado a palavra do Pai. Era a fé na revelação que o Filho tinha feito do Pai. As palavras dos profetas eram verdadeiras. Os fiéis gozavam delas e elas sustinham a sua fé. Mas a palavra do Pai, vinda por Jesus, revelava o próprio Pai naquele que ele tinha enviado e colocava aquele que a recebia na posição de amor, que era a posição de Cristo. E conhecer o Pai e o Filho era a vida eterna. Era, portanto, algo inteiramente diferente das esperanças relativas ao Messias ou aquilo que Jeová lhes tinha dado. De igual modo, também os discípulos são apresentados ao Pai, mas não como recebendo Cristo no caráter de Messias e honrando-o como possuindo o poder inerente a esse título. Eles tinham conhecido que tudo o que Jesus tinha provinha do Pai. Versículo 7. Jesus era, pois, para eles o Filho de Deus. A sua ligação com o Pai era reconhecida, e por muito débeis que fossem, o Senhor os reconhece, segundo a apreciação que faz da fé deles, segundo o objeto desta fé, como conhecida dele próprio, e não segundo a inteligência deles. Que verdade tão preciosa! Comparar com o capítulo 14 deste mesmo Evangelho, versículo 7. Os discípulos reconheciam, pois, Jesus como recebendo tudo do Pai, e não como Messias vindo de Jeová, porque todas as palavras que o Pai tinha dado a Jesus, Jesus lhes tinha dado a eles. Versículo 8. Assim Jesus tinha levado os seus discípulos, quanto às suas próprias almas, no conhecimento das relações que existiam entre Filho e Pai, em plena comunhão, segundo a comunicação do Pai ao Filho, com a posição que ele próprio tinha tido durante a sua estadia no mundo, por meio dessas comunicações que lhe eram feitas, em virtude da sua posição de filho neste mundo. Ele fala da posição deles pela fé e não da sua realização desta posição. Assim, os discípulos tinham reconhecido que Jesus tinha saído de junto do Pai e que vinha com a autoridade do Pai. O Pai tinha-o enviado. Ele vinha desse lugar e vinha munido da autoridade de uma missão da parte do Pai. Tal é a posição dos discípulos pela fé. Agora, estando já nessa posição, os discípulos são colocados por Jesus segundo os seus pensamentos e os seus desejos perante o Pai em oração. O Senhor ora por eles, distinguindo-os completamente do mundo, versículo 9 e seguintes. Tempo viria em que Jesus apresentaria ao Pai os seus pedidos a respeito do mundo, segundo o Salmo 2. Não fazia isto agora, mas orava por aqueles que fora do mundo. O Pai lhe tinha dado, porque eles eram do Pai. Todo aquele que é do Pai está em oposição com o mundo. Comparar 1 João, capítulo 2, versículo 16. O Senhor apresenta ao Pai dois motivos do seu pedido. Primeiro, eles são teus, os discípulos eram do Pai, de modo que o Pai, para a sua própria glória e por causa do seu afeto por aquilo que lhe pertencia, devia guardá-los. Segundo, eu sou glorificado neles,
de sorte que se Jesus era objeto da afeição do Pai, por essa razão também o Pai devia guardá-los. De resto, os interesses do Pai e do Filho não podiam ser separados. Se os discípulos eram do Pai, eram por esta mesma razão do Filho, e isto não era senão um exemplo desta verdade universal, que tudo o que é do Pai, ou seja, tudo o que é do Filho é do Pai, e tudo o que é do Pai é do Filho, conforme vemos no versículo 10. Que excelente posição para nós, esta de sermos os objetos desta afeição mútua, desses interesses comuns e inseparáveis do Pai e do Filho. Este é o grande princípio, o grande fundamento da oração de Jesus. Ele orava ao Pai pelos seus discípulos. Uma vez que pertenciam ao Pai, Jesus não podia, pois, senão procurar a bênção deles. O Pai interessar-se-ia perfeitamente pelos discípulos, porque neles o Filho devia ser glorificado. Agora, os versos 11 e seguintes, Jesus apresenta as circunstâncias a que a sua oração se aplicava. Ele próprio já não estava neste mundo. Os seus discípulos seriam privados de seus cuidados pessoais, como sucedia quando estava presente com eles. Ora, eles estariam neste mundo enquanto que Jesus ia para o Pai. E a base da súplica de Jesus quanto à posição dos discípulos, Jesus põe-nos em contato com o Pai Santo, com toda a perfeição do amor de um tal Pai, o Pai de Jesus Cristo e Pai deles também. E agora, e era a bênção deles, a santidade que a sua natureza exigia, uma vez que deviam estar em conexão com Ele. Eles eram os enviados diretos do Pai. O Pai guardaria em seu próprio nome aqueles que Ele tinha dado a Jesus. As relações eram assim diretas. Jesus remetia os discípulos ao Pai e remetia-lhes não somente como pertencentes ao Pai, mas também como sendo seus, revestidos de todo o valor que este fato lhes dava aos olhos do Pai. O objeto da sua solicitude era guardar os discípulos na unidade, como o Pai e o Filho são um. Um só Espírito divino constituía o laço desta unidade. E neste sentido, o laço era verdadeiramente divino. Enquanto cheios do Espírito Santo, eles tinham um só pensamento, uma só vida, um só fim. É a unidade de que se fala aqui. O Pai e o Filho eram o seu único objeto, e o cumprimento dos seus planos e dos seus desígnios, a sua única ocupação. Eles não tinham senão os pensamentos de Deus, porque o próprio Deus, o Espírito Santo, era a origem desses pensamentos. Uma só natureza e um só poder divino. O Espírito Santo os uniam. Por consequência, os seus pensamentos, o seu alvo, a sua vida, toda a sua existência moral e espiritual formavam um todo único. Eles eram um. As palavras do Senhor estão, pois, necessariamente à altura dos seus próprios pensamentos, quando exprime os seus desejos acerca dos seus. Quando se trata da realização, é necessário pensar no homem, mas também numa força que se concretiza na fraqueza. O conjunto dos desejos do Senhor sintetiza-se na prática em que os seus fossem santos, sob os cuidados do Pai. Que fossem um, não por esforço ou acordo mútuo, mas um segundo o poder divino. Ele mesmo, estando neste mundo, os tinha guardado segundo o nome do Pai, fiel no cumprimento de tudo o que o Pai lhe tinha confiado, e não perdendo nenhum daqueles que eram dele. Quanto à sorte de Judas, ela era, ao fim e ao cabo, o cumprimento da palavra. Versículo 12. Doravante, os cuidados de um Jesus presente no mundo já não podiam ter lugar.
Mas Jesus dizia-lhes aquelas coisas, estando ainda aqui, para que os discípulos as ouvissem e compreendessem que estavam colocados perante o Pai, na mesma posição em que Cristo tinha estado, e concretizassem assim neles, nesta mesma relação, a alegria que Jesus tinha sentido. Que indizível graça! Tinham perdido de vista a Jesus para se encontrarem por Ele e nele, na sua própria relação com o Pai, gozando de tudo o que Jesus gozava nessa comunhão neste mundo, como estando na própria relação deles com o Pai, e assim no lugar que Jesus tinha tido. Foi por isso que Jesus lhes comunicou todas as palavras que o Pai lhe tinha dado, e as comunicações do amor do Pai a si próprio, quando ele estava neste mundo como filho. E no nome do Pai Santo, pelo qual o próprio Filho se lhe dirigia na terra, o Pai devia guardar aqueles que o Filho tinha deixado. E assim, eles veriam a sua alegria inteiramente realizada neles próprios. Tal era a relação dos discípulos com o Pai, estando Jesus ausente. Agora, no seguimento daquela relação, versículos 14 seguintes, o Senhor dá a relação deles com o mundo. Tinha-lhes dado a palavra de seu Pai, não as palavras, para os colocar em comunhão com Ele. Tinha-lhes dado a sua palavra, testemunho do que ele era, e o mundo tinha-os odiado, como odiara Jesus, testemunho vivo e pessoal do Pai, e odiado o próprio Pai, estando assim em relação com o Pai, que os tinha tomado dentre os homens do mundo, e tendo recebido a palavra do Pai, e por este conhecimento a vida eterna no Filho, os discípulos não eram do mundo, como Jesus do mundo não era. Era por isso que o mundo os odiava. Porém, o Senhor não ora que eles sejam tirados do mundo, mas que o Pai os guarde do mal. Entra em detalhes a este respeito, fundando os seus votos em que os discípulos não eram do mundo, e repete este pensamento, como devendo servir de base à posição deles aqui na terra. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou, versículo 16. Que deveriam eles então ser? Segundo que regra, ou sobre que modelo deveriam eles ser formados? Pela verdade. E a palavra do Pai é a verdade. Cristo foi sempre a palavra, o Verbo, mas a palavra viva nos homens. Nós possuímos esta palavra por escrito e estável nas Sagradas Escrituras, como o Espírito Santo a fez conhecer. As Escrituras revelam Cristo e dão-lhes testemunho. Era assim que os discípulos deviam ser separados. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Versículo 17. Eis o que eles deviam ser pessoalmente, formados pela palavra do Pai, tal como Jesus foi revelado e tal como ele foi revelado em Jesus. Temos em seguida a missão dos discípulos. Jesus envia-os ao mundo como o Pai o tinha enviado a ele ao mundo. Ao mundo e de modo nenhum do mundo. Eles são enviados da parte de Cristo ao mundo. Se eles tivessem sido do mundo, não teriam podido ser enviados ao mundo. Mas aqui Jesus não fala somente, como fez no versículo 14, da palavra do Pai, que era a verdade, nem da comunicação desta palavra por Jesus, presente com os seus discípulos, dizendo: dei-lhes a tua palavra. Havia algo mais. Jesus santifica-se a si mesmo, separa-se como homem celeste acima dos céus, homem glorificado, homem da glória, para que toda a verdade resplandeça nele, na sua pessoa. Ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, tudo o que o Pai é, assim é manifestado nele.
testemunho de justiça divina, de amor divino, de poder divino. Ele destrói totalmente a mentira de Satanás, pelo qual o homem for enganado, destruindo de igual modo tudo o que é falso e for introduzido no mundo. Modelo perfeito do que era o homem, segundo os planos de Deus e como expressão do seu poder moralmente, e na glória a imagem do Deus invisível, e na glória o Filho. Jesus separou-se nesta posição a fim de que os seus discípulos fossem santificados pela comunicação que lhes era feita acerca do que ele era, porque essa comunicação era a verdade e criava-os à imagem do que ela revelava. Assim, a verdade pela qual os discípulos deviam ser santificados era a glória do Pai, revelada por Cristo neste mundo, e a glória a qual o Senhor tinha subido como homem, porque o seu estado no céu é o resultado completo, a plena manifestação na glória da maneira como ele se separou para Deus, mas em favor dos seus. Assim, não há aqui somente a formação e a conduta dos pensamentos pela palavra, separando-os espiritualmente e moralmente para Deus, mas também esses preciosos afetos decorrentes da nossa posse dessa verdade na pessoa de Cristo, estando os nossos corações ligados com Ele pela graça. Termina aqui a segunda parte do que concerne aos discípulos em comunhão e em testemunho. No verso 20, Jesus declara que ora também por aqueles que viessem a crer nele por intermédio dos seus discípulos, aos quais ele tinha primeiramente confiado o testemunho. O caráter da unidade de que o Senhor fala aqui é um pouco diferente do versículo 11. Ali, falando dos discípulos, ele diz para que eles sejam um, assim como nós, porque a unidade do Pai e do Filho mostrava-se numa unidade de propósitos determinados, de objeto, de amor, de obra, numa palavra, de tudo. Assim os discípulos deviam ter este gênero de unidade. Agora, aqueles que crescem recebendo nessa qualidade o que era comunicado e nele tomado parte, encontravam a sua unidade no poder da bênção em que eram conduzidos pelo Espírito Santo, no qual estavam necessariamente unidos, tinham lugar em comunhão com o Pai e o Filho. Era a comunhão do Pai e do Filho. Compare com 1 João, capítulo 1, versículo 3, veremos quanto a linguagem do apóstolo se assemelha à de Cristo. Assim o Salvador pede que todos os seus sejam um nele, no Pai e no Filho. Era um meio de convencer o mundo de que o Pai tinha enviado o Filho, porque aqui, aqueles que tinham crido, por antagônico que fossem os seus interesses, os seus hábitos, por muito forte que fossem, os seus preconceitos, eram, e não obstante, um no Pai e no Filho, por esta poderosa revelação e por esta obra. Termina aqui a oração do Salvador, mas não de toda a sua conversa com o Pai. Ele dá-nos, e aqui as testemunhas e os crentes formam um todo, a glória que o Pai lhe tem dado. É na base de um terceiro gênero de unidade. Fala-se aqui de 3 unidades. Em primeiro lugar, a dos discípulos. Um como nós, unidade formada pelo poder de um só Espírito, em pensamento, em propósito, em serviço, o Espírito Santo, tornando-os todos um. O mesmo caminho a percorrer, sendo a expressão dos seus pensamentos e do seu poder, e não de outra coisa. Em segundo lugar, a unidade daqueles que viessem a crer por intermédio deles, unidade em comunhão com o Pai e o Filho, um em nós, sempre pelo Espírito Santo, mas como tendo levados lá, como já dissemos, que pode ser visto também em 1 João, capítulo 1, versículo 3,
E em terceiro lugar, a unidade na glória, perfeitos em um, em manifestação e em revelação, descendo sobre eles o Pai no Filho, e o Filho em todos eles. A segunda unidade era para que o mundo cresce. A terceira unidade para que ele conhecesse. As duas primeiras estavam literalmente cumpridas, segundo os termos em que tinham sido expressas. E não será necessário acrescentar o quanto, e desde logo, os crentes se têm afastado dessas verdades. É verdade que na glória todos partilharão desta unidade absoluta de pensamento, de objeto, de propósito determinado, que se encontram na unidade do Pai e do Filho, tendo chegado à perfeição, isto é, o que o Espírito Santo tinha produzido espiritualmente na sua energia absorvente, que excluía qualquer outra fonte de pensamento e de ação, ela era naturalmente e comum a todos na glória. Mas a razão de ser desta unidade na glória faz com que um outro caráter se lhe junte, o de manifestação, ou pelo menos de uma fonte interior que realiza a sua manifestação nos fiéis glorificados. Eu neles, e tu em mim, diz Jesus no versículo 23. Não se trata das simples e perfeitas unidades do versículo 11, nem da mutualidade ou da comunhão do versículo 21, é sim Cristo em todos aqueles que tiverem crido e o Pai em Cristo. É uma perfeita unidade em manifestação na glória, e não simplesmente em comunhão, unidade na qual tudo está perfeitamente ligado na sua origem. Cristo, o único que deviam manifestar aqueles que creram, está neles, e o Pai, que Cristo manifestava perfeitamente, está em Cristo. E como tudo isto terá lugar na glória milenária, que a seu tempo será manifestado ao mundo, o mundo saberá então que Jesus tinha sido enviado do Pai. Jesus não diz aqui a fim de que o mundo creia. Como poderão negá-lo quando Jesus for visto em glória? E como negar que os discípulos tinham sido amados pelo Pai, como o próprio Senhor Jesus tinha sido amado? O simples fato de eles possuírem a mesma glória de Jesus é bem a prova disto. Mas havia mais ainda. Havia o que o mundo não verá porque não estará lá. Onde poderemos vê-lo? Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Versículo 24. Eis-nos, pois, não apenas homens celestes semelhantes a Cristo, perante os olhos do mundo, mas com Ele, lá onde Ele está. Jesus quer que nós vejamos a sua glória, depois de termos partilhado a sua vergonha. Isto corresponde a Moisés e a Elias, entrando na nuvem, além da manifestação deles na mesma glória de Cristo, de pé sobre o monte. É uma consolação e um encorajamento para nós, e muito mais ainda por aquilo que vemos. Aquele que, como homem, foi humilhado, e tendo-se feito homem por amor de nós, por esta mesma razão, glorificado com uma glória que está acima de qualquer outra, exceto da daquele que tudo sujeitou sobre os seus pés. Isto é muito precioso para nós, porque Jesus adquiriu essa glória pelos seus sofrimentos por amor de nós. É-lhe, porém, devido como justa recompensa por ter, por esse meio, tão perfeitamente glorificado o Pai. Ora, isto constitui uma alegria
que nos é própria. É a porção exclusiva daqueles que têm seguido a Cristo. É uma alegria que está inteiramente fora do mundo. O mundo verá a glória que nós temos em comum com Cristo e saberá que temos sido amados do Pai como Ele tem sido amado. Mas há ainda para aqueles que o amam um segredo que pertence à sua pessoa e à união deles com o Senhor. O Pai amou-o ainda antes da fundação do mundo, com um amor que não sofre comparação, que é infinito, perfeito, satisfazendo em si mesmo. E nós partilhá-lo-emos, no sentido em que veremos o nosso bem-amado lá, que estaremos com ele e que contemplaremos a glória que o Pai lhe conferiu segundo o amor que teve por ele, ainda antes que o mundo tivesse uma parte, por pequena que fosse, nos caminhos de Deus. Até aqui estávamos no mundo, agora estamos nos céus, longe, portanto, de todas as reivindicações do mundo ou daquilo que ele pode abranger. Cristo visto no resultado deste amor que o Pai tinha por ele ainda antes que o mundo existisse. Então Cristo tinha feito as delícias do Pai. Nós o veremos no futuro eterno. Deste amor como homem, nós ali estaremos com ele para sempre, gozando da sua estadia na glória, porque o nosso bem-amado se encontra lá, e ele é o que é. No entanto, sendo assim, havia justiça nos caminhos de Deus e no que dizia respeito à sua rejeição. Jesus tinha perfeita e plenamente manifestado o Pai. O mundo não o tinha conhecido, mas Jesus tinha-o conhecido e os discípulos tinham conhecido que o Pai o tinha enviado. O Senhor faz apelo aqui, não à santidade do Pai, para que ele o guarde, segundo este nome bendito, mas à justiça do Pai, para que faça uma distinção entre o mundo de um lado e Jesus com os seus do outro, isto é, porque havia uma razão moral, assim como o amor inefável do Pai pelo Filho. E Jesus quer que tenhamos alegria enquanto estamos neste mundo, conscientes de que a distinção foi feita pela comunicação da graça antes de ser feita pelo julgamento. Ele tinha-lhes feito conhecer o nome do Pai, ele o faria conhecer ainda, mesmo quando fosse elevado ao céu, a fim de que o amor com que o Pai o tinha amado estivesse neles, isto é, que os seus corações pudessem possuí-lo ainda neste mundo. Que graça inefável! E o próprio Senhor Jesus neles também, comunicando-lhes este amor. Ele, a fonte de força para dele gozarem, dirigindo-o, por assim dizer, com toda a perfeição nos seus corações, onde habita pelo seu Espírito Santo. O Senhor é a força, a vida, a capacidade, o direito e o meio com que nos permite gozar assim um tal amor em nossos corações. É o Filho de Deus que nos-lo declara. Conhecemos o nome do Pai porque ele nos-lo revela. Quer dizer, ele deseja que nós gozemos já dessas relações de amor em que o veremos depois nos céus. O mundo saberá então que nós temos sido amados como Jesus é amado, quando apareceremos com ele na mesma glória. Mas a nossa feliz porção é sabermos-lo agora, estando Cristo em nós.